O Antigo Testamento você vê de forma clara uma grande importância no sábado. Mas qual seria a base, a teologia por trás do sábado? É importante nós compreendermos que a Bíblia, da maneira como ela está escrita, nós podemos dizer que ela é uma grande narrativa. Isso é o maravilhoso da Bíblia. Se nós perdermos esta narrativa, nós não vamos compreender plenamente o que ela traz. O que é o sábado? É um descanso, ótimo. Mas que tipo de descanso? Está na presença de Deus. Eu creio que se nós compreendermos essa questão, nós vamos entender também alguns versos que, de alguma forma, se perguntam como nós podemos compreender versos que tratam sobre o sábado e mesmo também a relação do sábado com as diversas doutrinas cristãs. Deus não deseja que você seja um escravo do capitalismo, um escravo do trabalho. Faraó não dava folga para os israelitas, eles não tinham direitos, viviam uma vida realmente de escravidão e Deus libertou eles daquela escravidão. E então agora Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te livrei da casa da servidão. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta, no ápice de sua trama inicial, o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. Qual o sentido do sábado bíblico? Qual seu papel na adoração e na vida moderna? Essas e outras perguntas serão respondidas na nova temporada do Teólogos, que começa agora. Quando se fala do sábado, ao olhar na Bíblia, é claro, direto, que no Antigo Testamento a menção sobre o sábado como um tema é inegável. Você vai ter uma menção do sétimo dia como algo especial em Gênesis 2, 1 a 3. É a primeira menção que nós temos ali de sábado, de descanso, os temas que vão permear o sábado por todo o Antigo Testamento. Depois, Êxodo 16, no Maná, vendo assim como grandes temas, não olhando quando aparece a palavra sábado, mas olhando os grandes temas que nós temos. Nós vamos ter nos 10 mandamentos, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, na reedição dos 10 mandamentos. Há algumas menções especiais sobre o sábado relacionado com as festas fixas ao Senhor, e especialmente Levítico 16, no dia da expiação. E em Levíticos, de forma especial, nós temos uma exortação à santidade, algumas vezes falando sobre o sábado no capítulo 19 de Levíticos. Depois nós vamos ter um grande momento onde aparece o sábado, que é em Neemias e também em Jeremias, onde o tema é reconsagração, santificação. Há, como curiosidade, um cântico do sábado. Seria no inário do Antigo Testamento, o Salmo 92 é o Salmo do sábado. Em Isaías 56 e 58,
também volta à temática do sábado e ali se destaca a bênção que é dada para aqueles que guardam o sábado. Em Isaías 66, nós temos uma presença do sábado já num contexto da terra prometida, da nova terra. O sábado também é apresentado no Antigo Testamento como sinal, tanto em Ezequiel como em Êxodo. E em vários momentos, o sábado é mostrado como sendo o problema que levou o povo de Israel para o exílio. Então, a transgressão do sábado é um ponto muito sério ali no Antigo Testamento. E, relacionado com essa transgressão, obrigatoriamente nós teríamos várias ordenanças relacionadas com o sábado. Essas ordenanças, elas estão ligadas em como guardar o sábado, bênçãos e maldições. Existe a grande polêmica que as pessoas falam do fogo no dia de sábado, o sábado relacionado com o santuário, o pão da presença, o sacrifício diário e o descanso da terra, os sábados sabáticos. Enfim, o Antigo Testamento você vê de forma clara, de forma direta, uma grande importância no sábado. Mas qual seria a base, a teologia por trás do sábado? Às vezes as pessoas veem como um dia e eu sou obrigado a deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Para que tenhamos realmente uma visão mais clara sobre isso, é importante nós compreendermos que a Bíblia, da maneira como ela está escrita, nós podemos dizer que ela é uma grande narrativa. Ela tem uma história por trás, ela tem um drama, tem um escopo. Isso é o maravilhoso da Bíblia. Se nós perdermos esta narrativa, nós não vamos compreender plenamente o que ela traz. Como todo drama, como toda narrativa, toda história, ela tem os seus personagens principais e também ela vai ter as suas divisões. É como se você estivesse vendo uma peça e cada parte, então, inicia-se esse momento, depois esse outro momento, esse outro momento. E a Bíblia tem, no livro de Gênesis, a base. Essa base é dada nos 2 primeiros capítulos para esse enredo e para essa história. Nós poderíamos dizer que toda a teologia do sábado, ela está dentro desses 2 capítulos. Ali é a fundamentação teológica. A fundamentação teológica do sábado está na criação e não nos 10 mandamentos, como às vezes as pessoas pensam. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis 2, 1-3. É importante para a gente entender esse texto, a gente entender que esse texto ele pertence a uma estrutura, e é uma estrutura que parte desde o capítulo 1. Na verdade, isso aqui é a conclusão do capítulo 1, e é a estrutura que acompanha aqui os dias da criação. Na verdade, essa estrutura de Gênesis, capítulo 1, terminando aqui capítulo 2, de 1-3, procura responder aqui 2 expressões que aparecem no capítulo 1, versículo 2. E são as expressões aqui sem forma e vazia. Fala que a terra estava sem forma e vazia. Então, por exemplo, os 3 primeiros dias procuram responder à expressão sem forma. Na verdade, esses 3 primeiros dias procuram dar forma àquilo que estava informe. E a segunda expressão, que é vazia, ela é respondida pelos outros 3 dias, onde Deus ele completa os espaços vazios. Então, por exemplo, se a gente fizer assim um paralelo, o primeiro dia da criação vai combinar com o 4º dia, o segundo dia vai combinar com o 5º dia, o terceiro dia vai combinar com o 6º dia, deixando exatamente o 7º dia separado. Então a gente percebe que o 7º dia da criação ele é um dia ímpar,
Ele não faz assim paralelo com nenhum outro dia. Então a própria estrutura do capítulo, de Gênesis capítulo 1, nos dá assim um tema sobre o sábado, que o sábado ele foi um dia separado da criação. Agora vamos analisar assim, de uma forma mais analisada, mais próxima do texto, vamos analisar as próprias palavras do texto. Por exemplo, aqui no versículo 2, você pode acompanhar, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Há algumas expressões aqui que necessariamente não tem a palavra sábado. Por exemplo, nesse texto de Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, nós temos 5 expressões que se referem ao sábado. Necessariamente não é a palavra sábado ainda, mas são 5 expressões. Por exemplo, no dia 7º, que em hebraico nós temos a expressão Bayom Hashavi, né? Bayom significa no dia, e Hashavi é 7º, que seria o numeral. Essa expressão ela é repetida 3 vezes aqui no verso. No dia 7º, aí vem nesse dia, que a tradução aqui na Almeida Revista Atualizada está nesse dia, mas no hebraico, na língua original, é no dia 7º ainda, e essa expressão, de novo, ela é repetida no versículo 3, quando fala no 7º dia. As outras 2 vezes que se refere ao sábado, é a expressão nesse, no caso aqui no versículo 2 fala nesse, e a próxima expressão está no versículo 3, quando fala o dia, no caso nele descansou. A grande pergunta que nós temos diante do texto é a seguinte: necessariamente o texto não tem a palavra sábado, tem a palavra nesse dia, no 7º dia. Talvez alguns possam argumentar, necessariamente o texto não está falando sobre a palavra sábado. Mas se a gente analisar bem de perto o versículo 2, nós vamos perceber que esse verso ele tem uma estrutura que coloca um verbo bem no centro. Eu vou mais uma vez reler o texto. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Aí a segunda parte do texto parece que está repetindo a primeira parte. Nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A gente percebe que o verbo descansou está bem no centro do texto. E esse verbo, na própria língua original, é a palavra shavat, é o verbo descansar. É o próprio verbo que nos traz, é o próprio verbo que tem a raiz da palavra sábado. O mais interessante é que esses mesmos termos são os termos usados lá no mandamento, no 4º mandamento. Se formos para Êxodo capítulo 20, que é um próprio mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, versículo 10, a gente vai perceber que o mandamento do sábado tem o mesmo linguajar de Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Essa expressão, o 7º dia, Bayom Shavai, que é a expressão usada lá em Gênesis 2, versículo 2, ela está lá também, e tem a palavra sábado. Aqui é a expressão Shabat, que é a mesma expressão de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versos 2, nós temos o verbo Shabat, que é descansar. Aqui nós temos o substantivo, que na verdade é a mesma raiz, que são 3 letras do hebraico, né? Que é a letra Shem no caso, né? Bet e Tal. Então, essa raiz ela forma a palavra sábado. Então nós percebemos que Gênesis capítulo 2, versículo 2, faz um link, ela faz uma ligação com Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Nós encontramos o sábado sendo mencionado em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Cada dia da criação Deus fez algo e no 7º dia ele descansou. Mas há mais coisas que diz aqui em relação ao 7º dia. O verso 3 diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou porque nele descansou. Então Deus colocou no 7º dia uma distinção tríplice que não há nos outros dias. Não é que Deus amaldiçoou os outros dias, mas a Bíblia diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou e descansou nesse dia. A deliberação e o propósito marcam a coroação do ato criador divino. Deus não apenas finaliza sua obra e descansa no 7º dia, atribuindo a ele satisfação, contentamento e plenitude em um trabalho perfeito, mas em seguida abençoa e santifica o dia de sábado, distinto de todos os outros dias da criação. Com esse ato de bênção e santidade,
Atribuídos ao sétimo dia, Deus finca a estaca da presença divina no solo do tempo e da afeição humana. Então, Gênesis 1 e 2 é algo fantástico. Ali você tem a criação. Na criação, você tem Deus. Deus, ele é o centro, ele é o ator principal. É ele que vai agora, por sua livre e espontânea vontade, de acordo com o que está relatado em Gênesis 1 e 2. E aqui nós temos dois relatos da criação. Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 3, e depois Gênesis 2, dos versículos 4 até o final do capítulo. Ali você tem a centralidade em Deus. Ele cria, ele faz, e depois nós vamos ver alguns detalhes desse ato criativo de Deus. E culminando como ápice da criação, nós temos o outro grande personagem que é o homem, o ser humano. Aqui, homem, eu falo de uma forma genérica, eu não estou aqui trabalhando homem ou mulher, eu estou trabalhando de forma genérica, o ser humano. E esses dois seres, Deus e o ser humano, são apresentados como tendo uma relação íntima. E esse é o grande objetivo de toda a criação. Deus se relacionar com o ser humano. É interessante que Deus, neste contexto de criação, especialmente no segundo relato da criação, ele apresenta a necessidade do homem ter alguém. Deus dá ao homem a ordem de dar nome a todos os animais, e ali o homem vê os animais juntos, em duplas, e ele está sozinho. E agora Deus faz uma companheira, e ele sela esta união entre os companheiros humanos, e Deus é o centro desta união. E é importante nós observarmos que na primeira vez que é feito o relato, no primeiro relato da criação, o final do relato é justamente o momento em que Deus decide estar com o homem. Me chama a atenção aqui o descanso e pensar que Deus parou um dia, Deus descansou. Por vezes eu tenho ouvido muitos apresentarem o sábado da perspectiva de exemplo, da perspectiva da conclusão da obra, mas eu gosto de pensar e olhando lá para frente, olhando para Jesus, quando Jesus, no capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, verso 27, menciona que o sábado foi criado por causa do homem. Em algum momento nós lemos esse verso a partir do conceito utilitarista. Quer dizer, o homem precisava do sábado, o homem precisava descansar. A parada, para a gente, é claro, é muito bom a gente poder descansar. Todos nós temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, temos que lidar com estresse, então parar é muito bom. Mas eu penso talvez que esse verso, associado àquilo que Jesus fala, que o sábado foi criado por causa do homem, que poderia ter uma leitura mais relacional. E nesse sentido, me chamou a atenção esse verso a pensar quando, no nascimento, por exemplo, do meu filho. Eu passei aquela primeira noite na maternidade segurando meu filho nos braços. Ele cansado, querendo dormir, primeira noite dele no mundo. E agora, como pai, eu deixei todas as minhas tarefas, todas as minhas atividades, simplesmente para ficar olhando para o meu filho a noite toda. Ele dormiu nos meus braços. Eu fico imaginando, lá no Éden, Deus criou, depois de 6 dias, criou o ser humano, e agora ao 7º dia ele deixa as suas tarefas e ele para. E ele passa aquela noite olhando a sua criação. Um homem e uma mulher deitados no jardim. Ele passou aquele sábado com o ser humano.
Isso me chama a atenção porque o que Deus está dizendo aqui é que depois da criação, no último dia, quando o ser humano estava no jardim, é que ele passou um dia inteiro com o ser humano. E depois, na Bíblia, o que ele faz é chamar a humanidade para passar um dia com ele. O primeiro dia, Deus ficou com o ser humano, Deus permaneceu com o ser humano e agora ele convida o ser humano a estar com ele, a se relacionar com ele a cada sábado. Para mim isso é algo fantástico pensar dessa forma, porque faz-nos entender que o sábado ele tem uma característica muito importante do ponto de vista do relacionamento com Deus. Não se trata apenas de uma benesse para que evitemos o estresse, não se trata apenas de uma ferramenta para que possamos descansar ou sistematizar as nossas agendas, mas para mim se trata de relacionamento com Deus. Deus parou sua obra para estar com o homem e agora Deus quer que o homem pare a sua obra para estar com ele. Então, o objetivo de Deus é estar com o homem, é relacionamento. E a palavra-chave deste relacionamento, por incrível que pareça, é descanso. É como se Deus criou tudo, 6 dias, 7º dia ele para, está pleno. É o final. E ali é o descanso. Mas quando nós chegamos em Gênesis 3, há uma quebra nesse relacionamento. E aí começa toda a história da qual nós fazemos parte. E essa história vai terminar lá no Apocalipse, quando em Apocalipse 21 e 22 é restaurado esse relacionamento. Mas se nós fizermos um paralelo, nós encontramos o quê? Criação é a fundamentação teológica para o sábado. Quando há a queda, o objetivo central do sábado, que era relacionamento, é quebrado. E agora, a queda causa uma separação. Ela causa morte, ela causa ausência de vida. E o homem agora não pode estar mais face a face com Deus como era no princípio. Então, há necessidade de redenção. E redenção nada mais é do que restaurar relacionamentos. E qual relacionamento está sendo restaurado? Aquele do princípio, entre Deus e o homem. E o homem só vai encontrar o seu descanso quando finalmente ele voltar a ter esta restauração plena. Então, o meio para encontrar o descanso é redenção, através de Cristo. Então, o descanso é em Cristo. E, da mesma maneira que o primeiro momento, o primeiro dia completo que o homem passa com Deus é o sábado ele é um símbolo desta recriação, desta volta de Deus e o homem poderem estar face a face. O 7º dia, de fato, é o ponto alto da criação e aquilo que dá sentido a ela. A criação deve ser entendida como uma prerrogativa exclusiva de Deus, que destaca a soberania da ação divina, que não possui uma ação correspondente do ser humano. O 7º dia não é introduzido como algo acidental ou coincidente, mas como um fato imediato da criação, pertencendo a ela e a ela completando, sem o qual toda a criação permaneceria em um limbo sem propósito. A estrutura de Gênesis 2, 1 a 3, aonde nós temos a menção do 7º dia de forma especial, é o momento onde aparece o sábado na criação. A palavra sábado não está nesses versos, mas o termo 7º dia aparece algumas vezes. Para nós compreendermos bem o que está acontecendo aqui, é importante nós compararmos a criação, todo o relato da criação, para ver o que significa esse finalzinho, esse último dia, o 7º dia. Ali há uma mudança estrutural da narrativa da criação. Há uma fórmula para os outros dias da criação. Então, sempre você tem um anúncio da atividade divina, e geralmente é com a expressão "e disse Deus". Depois é uma declaração
criativa de Deus. Mostra aquilo que Deus fez, como primeiro dia, e disse Deus, haja luz. Depois há uma explicação de cada coisa criada que tinha sido declarada e a sua relação com o novo mundo criado por Deus. Há também uma afirmação de ter acontecido o que Deus havia dito. Nós vemos frases como, e assim se fez. E isso era bom. Também é apresentado como essa fórmula para os 6 dias da criação, uma definição da extensão do dia. E houve tarde, manhã do primeiro dia, e assim sucessivamente. E aí é indicado, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Estas partes da narrativa dos 6 primeiros dias, elas vão ocorrendo. Quando nós chegamos no 7º dia, já não tem mais essa fórmula introdutória e disse Deus. Não há nenhuma palavra dizendo sobre o que está sendo criado. Não há nenhuma explicação sobre as coisas criadas. Não há ali nenhuma relação das coisas criadas com o novo mundo, mas apresenta a relação de um dia com as coisas criadas. Então é dito ali, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Não é usado nenhuma fórmula para término, como nos outros dias, e foi tarde, manhã. Não há nenhuma indicação do dia, foi o primeiro dia, segundo dia e assim por diante. E onde é apresentada a indicação de dia apenas uma vez, nos outros momentos no relato da criação, quando nós chegamos no 7º dia, há 3 referências diretas sobre o dia e 2 de forma indireta, usando pronomes. Então, a estrutura literária, ela é completamente mudada e singulariza esse dia dentro da criação. Então o sábado é para devolver à humanidade, para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, ao invés de serem escravos, terem sua humanidade destruída e destroçada pelo seu estado de escravidão por alguém que era considerado um semideus, ali agora nós temos o relato da criação sendo dado para eles, chamando eles a celebrar a eternidade de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, o 7º dia, ele seria a completude. E nele você tem 2 coisas. Você tem separação e bênção. E é por isso que ele é o dia de descanso. Primeira narrativa da criação, que vai de Gênesis 1:1 até 2:3. Nós temos este pacote especial mostrando como Deus do nada fez todas as coisas, deu forma, povoou, mas o grande objetivo de Deus era, ao descansar, estar com o ser humano. Não tem um significado estático, mas é um significado ativo. Essa bênção continua ativa em cada sábado. Quando chega o sábado e nós o recebemos e louvamos a Deus por isso e santificamos o sábado do Senhor, então nós recebemos a bênção do Senhor.